Olá, hoje o tema que eu escolhi, na verdade não é bem uma escolha, mas é uma resposta a muitas perguntas que já me fizeram, mesmo aqui dentro, em sessões ou mesmo em conversas. Como que eu consigo mudar? Né? Alguns pacientes normalmente, mas Paulo, eu simplesmente venho aqui, converso, você me faz algumas perguntas, e isso basta para eu mudar a minha vida, o meu posicionamento, a minha forma de agir, enfim. Geralmente o que eu respondo é assim: não basta falar. Devemos pensar a respeito do que falamos e dos insights que nos vêm com essa fala. Nós precisamos ressignificar. Acho que a palavra-chave para qualquer mudança é a ressignificação. Você transformar alguns conceitos, algumas definições, algumas representações que você tem de determinado tema, determinadas palavras, determinada situação. Então, para isso, gostaria de aqui colocar algumas questões. O que eu quero dizer com essa ressignificação? Ressignificar. Nós recebemos na nossa vida toda influências, ocorrem algumas situações conosco e todas essas influências, essa cultura, por exemplo, que vem da nossa família, ela tem como, vamos dizer assim, como influenciar e como determinar algumas situações da nossa vida. Tudo bem. O passado eu não posso mudar. O que aconteceu, aconteceu. O que eu posso mudar? É a forma de ver o que aconteceu. É a forma de compreender o que aconteceu. Por exemplo, um exemplo que a gente pode dar é um significado do trabalho. A gente vê muito assim, o trabalho é sacrificante. O trabalho é muito difícil. Ou aquela frase, segunda-feira, trabalhar. Aquela síndrome, aquele problema que geralmente algumas pessoas possuem do domingo à noite. Quando de repente termina lá o programa, sei lá, o Fantástico na Rede Globo, enfim, depende de, amanhã já tem que trabalhar. Como é que a gente muda essas coisas? É compreendendo um pouco melhor a razão, compreendendo o que nos leva a ter esse significado, a compreender desta maneira. Então, por exemplo, qual é de repente, por exemplo, um determinado acidente, um determinado fato que ocorreu com você na sua infância e que de repente causa um transtorno grande, um problema muito grande, sei lá, um acidente de trânsito, você fica com medo do trânsito. Você não teve culpa alguma, você não teve nenhuma responsabilidade, e mesmo que tenha tido, ocorreu, já foi. Temos que ressignificar isso. Cheiros, pessoas, lugares que te lembram alguma situação podem ser ressignificados. Então, a ressignificação é dar um novo é difícil falar, mas é uma nova definição, um novo conceito mesmo, um novo significado a algo.
E não é só isso, mas é que como é que se faz dessa maneira? Você analisa o fato que está causando um determinado sofrimento, verifica o que está ocorrendo, como é que você entende dessa maneira e verifica lá atrás o que ocorreu, por que ocorreu aquilo, não é? Por que você compreende aquela situação de uma maneira que hoje te causa alguma amarra, vamos dizer assim. Então, o que eu estou querendo dizer é que realmente a terapia, ela, ou qualquer transformação, ela é muito importante, mas ela vai depender dessa ressignificação. Não é? Então, por exemplo, os pais, não é? Os pais, eles são idealizados. Os pais, eles são idolatrados muitas vezes, né? São exemplos, mas são pessoas, são seres humanos que têm suas falhas, têm suas questões também. Com o tempo, nós vamos ressignificando a figura dos pais. Nós vamos compreendendo que eles são pessoas tão humanas, se a gente pode dizer dessa maneira, mas tão quanto nós. E que também precisam, de repente, de um apoio, de um carinho, tanto quanto nós precisamos de uma atenção. Né? Isso é ressignificação. Né? Ressignificação dos pais, da figura dos pais. Então, são amostras que a gente vai tendo de que nós vamos mudando e podemos mudar muito desde que, em primeiro lugar, nós desejemos essa mudança. Isso é primordial, é a vontade, eu desejo. Tá? Segundo lugar, analisar os fatos que ensejaram determinadas dificuldades, determinadas questões para nós. E procurar compreender o que ocorreu. Não é? Eu sempre digo, por exemplo, questões que estão acontecendo muito hoje, infelizmente, né? Mulheres abusadas. Muita mulher que foi abusada busca a culpa, se sente culpada, né, pelo que ocorreu. E vai buscando onde é que ela deu causa, onde é que deu causa. E não é que deu causa, não é isso. A questão está no outro. O outro que causou tudo isso. Então tem que se trabalhar com esta mulher para que ela compreenda que ela não tem participação, que ela não teve culpa alguma. Compreende? Então é dessa forma que eu digo ressignificar. Eu repito muito isso porque eu acho muito interessante. Então, rever realmente alguns conceitos. Tinha uma propaganda, me lembro, que dizia assim, repense seus princípios, né? Repense seus conceitos. Realmente é isso aí, é repensar os seus conceitos, né? Rever um pouco a forma como você vê determinadas situações. Quer dizer, você encara, por exemplo, muitas pessoas sentem aquele vazio existencial. Nada mais íntimo do que você sentir esse vazio, você estar com você mesmo. Né? E esse vazio, se você o encará-lo de forma negativa, claro, vai te levar a um estado de tristeza, de depressão, coisa parecida. Mas você pode mudar isso olhando assim, é o momento de você estar com você e se programar para uma mudança, para uma alteração. Então, respondendo a alguns pacientes, algumas pessoas que me questionavam muito, como é que eu faço? Toda mudança determina uma ressignificação, uma revisão dos conceitos. E essa revisão dos conceitos se dá a partir do momento que eu fale dos meus sentimentos e busque a origem deles. E verifique realmente se esse conceito hoje está valendo para alguma coisa para mim. Se de repente essa culpa
que eu sinto por algum fato que ocorreu, está me ajudando de alguma maneira. Tá certo? Então é dessa forma que a gente muda. Ressignificar. Repense os seus conceitos. Pense nas suas questões. Reflita. E comece uma mudança muito boa. Uma mudança que você espera. Bom dia para vocês e boas mudanças na vida.